Capítulo 1. A esposa deve conhecer bem o teu marido. Para todas as coisas da vida se faz habitualmente uma indispensável aprendizagem. O casamento, porém, forma uma exceção a esta regra. Dir-se-ia que aquele ato de importância tal que implica com a existência inteira se pode realizar sem nenhuma das precauções ordinariamente adaptadas nos atos mais simples. A causa disto é a crença geral enraizada nos costumes e nos atos secularmente transmitidos de geração para geração, de que aquela aprendizagem se faz depois. E bem preciso, é aprender depois, custe o que custar, quantas vezes à custa das experiências mais cruéis, já que na maior parte dos casos se não pode aprender antes, mas se não pode desfazer o que está feito. Dizemos na maior parte dos casos porque felizmente ainda há algumas boas exceções. Toda a gente poderá criar exemplos de casamento entre pessoas que viveram juntas, conhecendo-se bem na infância, que cresceram juntas e que, portanto, tiveram muito tempo para se estudarem. Quando a mútua afeição existe durante este longo período em que os dois tão bem se puderam conhecer e tem como resultado o casamento, pode ter-se como certo que os dois esposos foram, na verdade, talhados um para o outro e que viveram felizes juntos, porque a sua união repousa sobre bases sólidas, cimentadas pelo tempo, simpatia, estima, semelhança de gostos, ideias e caráteres, os melhores penhores da boa harmonia. O outro tanto se não poderá dizer destes amores súbitos, que ardem como feixes de palha, destas fascinações romantescas, nascidas da fantasia e da paixão, sentimentos heméferos que se desvanecem mais rapidamente ainda do que apareceram, deixando de si apenas desilusões e amarguras. Em regra, quanto mais prolongados é o período durante o qual os dois esposos têm ocasião de se estudarem e conhecerem antes do casamento, mais probabilidade há de que a sua união será feliz desde o princípio, porque assim se reduz muito a duração daquela fase crítica e difícil que se segue aos primeiros tempos da vida em comum, o que é o período em que os esposos começam a conhecer-se. Esta regra geral não é, contudo, absoluta, a não ser que os futuros esposos vivam já em comum, lado a lado, podendo encontrar-se a cada momento, dificilmente se conhecerão um ao outro antes do casamento. E isto por uma razão muito simples, é que eles não se mostram um ao outro como são na realidade. E nota-se bem que, salvo em casos perfeitamente excepcionais, eles não adaptam este procedimento para armarem uma cilada. Não, o motivo inconsciente de uma duplicidade é de resto muito natural e desculpável. O que eles pretendem em primeiro lugar é agradar um ao outro. Ora, que fazem para isso? Dissimulam os seus defeitos, as suas pequenas fraquezas, evitam mostrar egoísmos impacientes, que sei eu. Por outro lado, precisam de ostentar boas qualidades, principalmente qualidades práticas apreciadas nas pessoas casadas, complacência, bom humor, igualdade de caráter, etc. Tais estratagemas não somente não são repreensíveis, como até são louváveis. Tenhamos ainda em vista que, como tal procedimento, as pessoas estão sempre de sobreaviso contra as suas más tendências, o seu inimigo, e que o esforço para as vencer nunca se faz em vão, deseja qual for o motivo que o determina. Dessa forma, as pessoas procurando agradar tornam-se de fato mais capazes e mais dignas de agradar. O desejo de agradar faz milagres. O desejo de agradar, assim o tivéssemos nós sempre, e tornar-nos-íamos perfeitos. Infelizmente, não dura sempre, e daí um grande mal, porque a sua persistência constituiria um dos mais eficazes elementos da felicidade conjugal, como adiante veremos no capítulo 4. Antes do casamento, o desejo de agradar, ainda que legítimo, torna-se mais prejudicial do que útil para o exato conhecimento que um do outro teriam os esposos, de tal manifestação exterior não viesse influir na demonstração das suas qualidades e defeitos. Desta maneira, a não ser nos casos já citados, de quando as relações vêm de longa data, será muito difícil a mulher, antes do casamento, poder estudar o seu futuro marido de modo a conhecê-lo convenientemente. Vamos mais longe ainda, mesmo quando já muitos futuros esposos têm relações constantes, não pode a mulher conhecer o esposo que está destinado tão perfeitamente como depois do casamento. A vida em comum cria uma nova situação, na qual certas asperezas de caráter, que até ali em vida menos íntima passarão despercebidas, se revelam dolorosamente como também verdadeiros tesouros de bondade e dedicação igualmente ignorados,
depois desabrocham e confortam o coração. Por isso, quaisquer que sejam as circunstâncias que antecederam o casamento, a esposa deve continuar a estudar o teu marido para o conhecer bem, pois que só depois disso poderá trabalhar eficazmente para a felicidade de ambos. Quando uma donzela pensa no seu casamento e no futuro esposo, trabalha efetivamente muito mais do que geralmente se imagina, como já dissemos na introdução. Infelizmente, todo este trabalho mental funda-se em dados imperfeitos e enganadores, que na sua maioria são principalmente influenciados pelos romances, por conversas com amigas, por coisas de imaginação. Numa palavra só, em muito pouco, o seu espírito se vai orientar pela observação, pelas leituras proveitosas, pela boa razão. Daqui resulta que a maior parte das donzelas imaginam o casamento e o marido através de um ideal absolutamente falso, embora sempre maravilhoso. Quando, mais tarde, o sonhado marido lhes aparece na pessoa real do noivo, logo elas lhe dão certos atributos do ideal que formaram. Tanto mais será revestido desses atributos quanto a noiva menos o conhecer, porque é feita de conhecimento verdadeiro, a jovem vê nele, com desvanecimento, todas as qualidades que sonhará para o seu futuro esposo, dando assim uma aparência de realidade ao seu sonho. Ao passo, porém, que ela o vai conhecendo melhor, começa a desaparecer a auréola do esposo, mas ainda assim, como ele quer agradá-la, conserva ainda um certo prestígio, e a noiva feliz continua a ver nele uma espécie de herói de romance, até ao casamento. Algumas vezes até o fim desse período, ao qual de maneira tão justa e poética se deu o nome de lua de mel. A lua de mel é a fase do casamento durante a qual, como no tempo de namorados, os esposos ainda desejam agradar. Agradar é uma fase muito curta ou mais duradoura, conforme os casamentos. Em alguns casos, dura toda a vida. Na maior parte do tempo de casados, e principalmente por culpa da mulher, como no capítulo 4, o demonstraremos o marido mesmo conservando a sua afeição e o respeito aos deveres de esposo, desleixar-se e esquece o desejo de agradar. Pouco a pouco começa a mostrar-se tal qual é, e dentro da média habitual das suas qualidades e defeitos. A máscara caiu, de rosto descoberto, o homem fica, e assim se desvanece o herói. Mas a culpa não é do marido. Faça-se-lhes a justiça de não esquecer que ele, durante um período maior ou menor, domou as suas tendências habituais para agradar a esposa. Durante muito mais tempo seguiria essa boa regra de vida se a sua mulher não fosse a primeira a dar o exemplo de desleixo e esquecer-se do desejo de agradar. Vemos isso no capítulo 4. Em todo caso, não é justo censurá-lo por não ter continuado a desempenhar um papel que desde então seria sincero, afugente, natural, e ele volta no relâmpago. Sinceramente, vosso marido, com o fim de vos agradar, dissimulou o seu natural. Em virtude dessa tua sinceridade, torna-se natural, e tanto melhor, porque então podeis estudá-lo pela certa. Também não é culpa da esposa se ela, ao cabo de algum tempo de casada, sofre desilusões. Nunca é demais insistir nesse ponto. Ninguém se esforçou por lhe dar, quando solteira, uma preparação para o casamento, e especialmente ninguém a aconselhou sobre a maneira como se devia comportar com o futuro esposo. A falta de uma noção clara do que era um estado tão importante como o casamento, ela formou a concepção do seu futuro por si mesma, com informações errôneas e suficientes, e ainda com a sua imaginação, e como faz sempre, a todos os sonhos lhe mostra tudo sempre mais belo do que a realidade. Com uma espécie de devoção, reveste o marido ideal de todas as qualidades e perfeições sonhadas. E é para ela um golpe terrível reconhecer que o teu noivo, primeiramente, depois do seu marido, não é rigorosamente o modelo imaginado, modelo que não é possível encontrar na humanidade. Todavia, seu herói se desvaneceu, ficou o homem, e é isso o essencial, minhas senhoras, para dar ao marido um bom marido até. A perfeição não existe no homem, como da mesma forma não existe na mulher. Com que justiça se exigirá mais perfeições ao marido do que se deve exigir à esposa? Será por acaso a leitora uma criatura perfeita? Não lhe será preciso um longo exame de consciência, por muito pouco sincera que seja para consigo própria, para se convencer de que se possui na verdade qualidades incontestáveis, não é tudo isenta de defeitos. Se olhar em volta de si, verá que o mesmo acontece com todas as mulheres. Pois bem, igualmente o mesmo se dá com os homens. Quem quer que seja o vosso marido não pode ser uma criatura perfeita pela simples razão
de que faz parte da humanidade. Há de ter defeitos que vos hão de desagradar, e serão esses defeitos o que primeiro vos impressionará. Mas ele também há de ter qualidades, e essas qualidades só pouco a pouco lhes reconhecereis estudando-o. É esta mistura de qualidades e defeitos que constitui a individualidade de cada um de nós. As qualidades podem dominar os defeitos, pode suceder o contrário conforme no indivíduo as qualidades se manifestam mais vezes ou menos vezes que os defeitos. É desta variedade que resulta a divergência dos gênios. Em todo caso, o homem pode ter mais ou menos defeitos, apesar de tudo ser um bom marido, capaz de dar felicidades à sua esposa. Se só um homem sem defeitos pudesse ser um bom marido, nunca, desde que a humanidade existe, teria havido uma esposa feliz, visto que é irreal uma fênix assim. Todos os homens têm qualidades e defeitos, todas as mulheres igualmente têm qualidades e defeitos. Ora, tanto homens como mulheres são quase todos capazes de se tornarem bons maridos e boas esposas. Eis como as coisas se passam geralmente. Depois daquele período em que os dois esposos vivem dominados pelo desejo de agradar, e que, como dissemos, pode durar toda a vida, dá-se ordinariamente uma crise muito difícil de atravessar. Os dois temperamentos, não se tendo suavizado, adaptam um ao outro pelo desejo de agradar. Mostram inesperadamente os seus defeitos, que causam tanto mais surpresa e impressão quanto menos os esposos suspeitavam que eles existissem num e noutro. Os primeiros choques são dolorosos e às vezes violentos, dando em resultado questões, censuras e até rompimentos. E é esta ocasião em que os jovens esposos, mais lágrimas, derramam e vão confiar às mães os seus desgostos e desilusões. Ah, não era isso o que eu tinha sonhado, sem dúvida, mas foi mal que vos deixassem sonhar uma coisa diferente disto. Foi muito mal que não vos dessem do casamento uma noção verdadeira e que não vos preparassem para estes primeiros dissabores. As vossas queixas, as mães, quando são mulheres avisadas, podem responder: minha filha, o que te acontece já se deu comigo. Tive as mesmas ilusões, sofri as mesmas decepções, chorei as mesmas lágrimas, fui confiar à minha mãe os mesmos desgostos, e minha mãe disse-me o que eu te estou dizendo. Isto passa. Até agora, tu e teu marido não vos conheceis bem. Vede-vos uns ao outro, através de um prisma de ilusões, mas a vez de conhecer-vos melhor um ao outro com o tempo. O teu marido verá que não és uma pequenina maravilha. Tu, por tua parte, convence-te de que teu marido não foi feito de encomenda para ti. Maridos feitos de encomenda é coisa que não existe. Vós, ambos, apesar de tudo, das irregularidades de gênio, das esquisitices, sois capazes de viver felizes junto. Tu vês como eu me dou com teu pai. Quem diria agora que eu, depois do primeiro ano de casada, já chorei e me arrependi de ter casado com ele? E que sucedeu? Cada qual cedeu do seu lado. Estudamos um e o outro e chegamos à conclusão de que os defeitos que cada um de nós tinha podiam juntos fazer uma boa união. Agora, não me ofendo com uma palavra áspera ou mais alta que ele me diga, porque bem sei que ela sai da boca, mas não sai do coração. Por seu lado, teu pai afez-se os meus gostos e até as minhas manias. Apesar de tudo, tens visto como vivemos felizes. As aretas dos nossos temperamentos foram se polindo pela força irresistível do hábito e por concessões de parte a parte. O mesmo há de acontecer em vossa casa, dentro de pouco, se tomardes isto a peito. Assim falaria uma mãe prudente, mas muito mais avisada seria ainda se tivesse dito tudo isto a tua filha antes do casamento. Logo que esta estivesse em idade de compreender a importância do ato que une o marido e a mulher por toda a vida. A mãe deveria esforçar-se por incutir no espírito da sua filha, repetindo-o constantemente, demonstrando-o com o próprio exemplo e com outros conhecidos este princípio essencial do casamento. A vida de dois esposos é um compromisso entre pessoas que não são perfeitas nem uma nem outra, e cujos temperamentos se não podem harmonizar nem os seus espíritos e os corações bater de acordo, senão quando cada uma dessas pessoas estejam dispostas a sacrificar a harmonia de ambos, uma parte do seu egoísmo, dos seus gostos, das suas inclinações. Tal compromisso é tanto mais realizável quanto os dois esposos melhor se conhecem, e por consequência melhor se compreendem, e eis porque a esposa deve estudar o marido. Pela própria missão da esposa se justifica o estudo que ela deve fazer do seu companheiro. O que ela pretende é atenuar ou evitar a crise que muitos casais sentem quando chega a ocasião de se adaptarem os dois caráteres um ao outro. Apesar dos seus defeitos evidenciados,
O que ela pretende é tornar feliz a união por toda a vida celebrada com o marido, a quem ama apesar dos defeitos que lhe reconhece, pois ela bem sabe que também possui defeitos e por isso é necessário que proceda de maneira que estabeleça a harmonia entre os dois caráteres. Ela está, afinal, completamente disposta a fazer todos os esforços para pôr de acordo seu temperamento com o do esposo e não duvida de que ele, tomando em conta este sacrifício por seu lado, fará tudo para que lhe facilite essa tarefa. Tais disposições da esposa não são somente louváveis, são também as mais hábeis e práticas para colher toda a felicidade que o casamento pode dar. Assim estabelece no lar o acordo entre os dois, tão desejado e procurado por ela, e que é a mais segura causa da felicidade na união matrimonial. Nessas circunstâncias, quem poderá censurar a mulher que se aplica a estudar o caráter do marido e de forma a conhecê-lo tão bem que lhe seja possível adivinhar todos os pensamentos e sentimentos? Não se trata aqui de uma simples curiosidade, de um desejo indiscreto de penetrar numa alma que quer conservar-se impenetrável. Não, o marido, para ela, é um livro aberto onde poderá ler com afetuosa solicitude. Não se habituou ela já a reconhecer de longe, entre muitos outros, o ruído dos passos, a voz, o porte, os gestos, as maneiras de seu esposo? Breve ela saberá tudo o que significa a entoação dessa voz. Nela poderá ler com certeza a serenidade do espírito, ou a preocupação, a alegria, ou o desgosto, a impaciência, a distração, a censura mais velada. No olhar, no sorriso, na melhor contração do rosto, em qualquer dessas mudanças de aspecto que ninguém sabe o que pode significar, a esposa é capaz de decifrar pensamentos alegres ou amargurados. Vê claramente na expressão do seu marido passar nuvens ou claridades. Para ela, um simples gesto é uma revelação. O próprio silêncio diz-lhe coisas que só ela compreenderá. Enfim, a mulher poderá conhecer o marido melhor que o mais experimentado pianista conhece o teclado do piano. No teclado da alma do esposo pode saber mais as notas que deve ferir para lhe atenuar as amarguras ou fazer cantar as alegrias. Ora, diante de uma solicitude semelhante, nenhum homem poderia ficar insensível e deixaria de procurar dar à tua esposa satisfações iguais às que ela se esforça por lhe dar. Mesmo uma pessoa má seria obrigada a abrandar os maus instintos e a prestar homenagem a esta dedicação conjugal. Não há uma só mulher que, procedendo desta maneira, não torne o lar venturoso, porque a grande maioria dos maridos, felizmente, não é de homens perversos. Mesmo aqueles que mais deixam a desejar como caráter, têm inteligência bastante para calcular o valor de uma esposa, cuja preocupação constante é estudar a maneira de assegurar a boa harmonia conjugal. É como a água que, caindo gota a gota, chega a perfurar a pedra. A paciência afetuosa, a vigilância da esposa conseguem impressionar o coração mais duro. As palavras que ficam ditas não serão compreendidas, infelizmente, pelas mulheres que pretendem tratar com o marido como de igual para igual e que desejam até dominá-lo. As mulheres não quererão sujeitar-se a este papel de dedicação, afeto e conciliação que consiste em ser ela a dar os primeiros passos para estabelecer a paz no presente e a felicidade de todo o futuro. Não será por acaso esta a mais hábil e mesmo a mais gloriosa missão da mulher? Quando se manifesta no lar a crise que põe em perigo, umas vezes momentaneamente, outras vezes para sempre, a felicidade conjugal, sair-lhe à frente, afugentá-la com a sua paciência e com o teu procedimento. Quebrar o gelo é impedir que haja mesmo um arrefecimento do afeto do marido? As mulheres que não compreendem isto fazem uma ideia muito falsa da verdadeira missão que devem desempenhar na vida conjugal. Esta missão é somente de pacificação, de ternura e confiança. A esposa, a despeito do que pretende um feminismo insano, assente em erros fundamentais de princípios. Não é um émulo do marido, é a tua companheira. Deus, criando a mulher, não quis fazer dela um rival do homem, mas, pelo contrário, um auxiliar cheio de amabilidade e benevolência, porque não é bom que o homem seja só. As mulheres que querem desempenhar outro papel vão contra todas as disposições da natureza e perdem de vista a nobre missão a que foram destinadas. Segue errado caminho. Igualmente, aquela que, exigindo de seu marido todos os cuidados, nada faz por si para a felicidade conjugal,
vive sem se mostrar disposta a lembrar-se de um dever fundamental que tem a cumprir, o dever de ser para teu esposo uma companheira agradável, útil, digna de estima, e não uma criatura sem importância, um objeto de luxo. O resultado inevitável dessa forma de proceder não se faz esperar. O marido afasta-se a pouco e pouco desta mulher que, vivendo ao lado dele, não é realmente a companheira de que necessitava para ser feliz. A existência em comum torna-se uma união fria, pretensiosa, sem expansão, sem confiança e da qual foi banida a felicidade conjugal. Então a esposa que não quis desempenhar a missão que lhe cumpria, proclama-se uma mulher incompreendida. Quantas mulheres soltam essa expressão, mulher incompreendida, sem lhe terem averiguado a verdadeira significação e usando dela como para desculpa de terem esquecido os seus deveres. A mulher incompreendida é aquela que não compreendeu a tua verdadeira missão no casamento, ou que, tendo-a compreendido, não se lhe quis sujeitar. A mulher incompreendida é a mulher frívola, cujo espírito cheio de fantasias romanescas nunca se deteve a considerar as alegrias reais, sólidas, duradouras que se encontram no lar conjugal. A mulher incompreendida é também produto desta educação ultramoderna que não tem em vista fazer esposas e mães, como se tal destino não fosse o mais natural e o mais belo que podem ter as nossas filhas, mas que transforma as mulheres em cidadãs, em sábias, em doutoras. Vão lá pedir a esta escola intelectual do sexo fraco, que constitua um lar, que faça a felicidade do marido, que dirige a casa e educa os filhos. Os seus superiores espíritos pairam muito acima das banalidades da vida doméstica, gravitam nas regiões étereas, aonde não sobe o cheiro da panela ao lume, onde se não encontra poeira nos bercinhos e babeiros das crianças. A mulher incompreendida é, enfim, aquela que nada compreenderá deste livro, porque este livro fala a língua da razão e do coração, e esta linguagem não a quer ela entender.